Agora a gente vai para a pergunta relacionada a quando o perito ele é chamado para depor em juízo. Uma dúvida comum entre os colegas é que o artigo 159 ele determina que o perito ele seja chamado como perito para falar sobre o laudo dele. Inclusive, ele parece que ele pode até ter que receber, pode não, está escrito lá que ele teria que receber essas perguntas, teria 10 dias para respondê-la. Eu queria saber se isso, na prática, ela é realizada ou se o perito ele é arrolado como testemunha ou como perito. E junto dessa pergunta, eu também queria, ao ser chamado para depor esse perito, qual seria a melhor forma dele apresentar e responder essas perguntas e apresentar o seu laudo? Ele poderia, por exemplo, utilizar mídias, levar PowerPoint, fotos, vídeos. Qual seria a melhor maneira dele, depois de convocado, fazer um trabalho para que os jurados consigam ter o máximo de informações para que a justiça fique mais fácil de ser feita? A primeira a responder, vou chamar a doutora Glauce. Bom, Fredo, então vamos aí, né, por partes, como diria Sim, Jack. Em primeiro lugar, perito não gosta de depor. Isso é um fato, sim. né? Nem ele, nem policial, nem delegado, nem ninguém, né? Isso já é uma realidade. Então, quando o perito ele é chamado a depor, é porque o que se pretende ali é que ele faça uma grande análise para o jurado daquilo que é o corpo do laudo dele. E mais, franqueia a possibilidade, que eu sempre penso nisso, né? Dali, naquele momento, diante das partes perguntando e da situação ficando mais aclarada, possibilitar-se ao julgador, que é justamente o jurado, tirar alguma dúvida. Então, esse para mim, que é a grande importância de você, às vezes, pegar um perito e colocá-lo para depor, né? Segunda situação, quando eu, que estou interessada em ter algum esclarecimento, não vejo a menor necessidade em um perito ser chamado para vir depor. Não só por conta da faculdade hoje, que o dispositivo legal já te apresenta, né, de você fazer uma coisa ou outra, né, mandar os quesitos para ele responder, né, ao invés dele vir, ou então intimá-lo para vir depor, né? Antes mesmo disso, eu já tenho a possibilidade de ver o laudo dele esclarecido quando eu peço uma diligência na peça processual que antecede ao saneamento do processo do relatório para vice a júri. Então, eu ali, na hora que eu falo pela última vez na minha produção probatória, eu, obviamente, já posso pedir alguma diligência e nessa diligência pedir os esclarecimentos que eu entenda necessários, né? E a questão por último, que você falou, com relação a o perito vir municiado com PowerPoint, com, né, um material mais Didático. ilustrativo, né, e didático, eu vou te dizer o seguinte, eu ia ficar muito feliz, mas né, ele já vem meio que contrariado, né? É ainda querer que ele chegue lá, né, tenha tido um trabalho de apresentar, de produzir um outro trabalho a partir do laudo que ele apresentou para esclarecer o jurado, ainda que seja extremamente relevante e sem dúvida nenhuma de muita importância para o julgamento, é alguma coisa que não acontece. Ele não vai fazer isso, né? Porque é completamente irreal. Quem faz isso é o assistente técnico. Por isso que eu digo que a assistência técnica é fundamental. Então, se você já está dentro de um processo em que a oitiva do perito é necessária, é porque existe um grande case, um grande debate sobre aquilo que foi produzido. O perito oficial, que vem chamado a depor, ele não vai vir com nenhum desse material didático. Ele vai ali, vai se limitar a responder às indagações que forem feitas pelas partes e confirmar aquilo que ele escreveu. Acabou-se. Quem vai ter todo o interesse em apresentar algo mais de maneira a fortalecer a tese do aula é o assistente técnico. Então, penso eu que é assim que as coisas funcionam. Eu tento evitar, né, de chamar o perito
quando ele já me deu esclarecimentos suficientes nos quesitos ou na diligência que eu pedi, porque eu costumo fazer isso. Mas devo dizer um negócio: não são raras as vezes em que eu faço quesitos, eu pego uma perspectiva de diligência, pego uma diligência para que me seja apresentada uma perspectiva mais aprofundada ou um diagnóstico diferenciado, e o perito se limita a reproduzir aquilo que ele mesmo já escreveu no laudo. Isso acontece por mais de uma vez. Aí, diante dessa situação, né, não resta outra alternativa a não ser convocá-lo para o plenário, para que eu me faça entender ou deixe claro que ele ou não está sabendo explicar ou não quer explicar. Obrigado, Glauci. Fábio? O tratamento do perito, e vários, né, dizem, eu não sou testemunha, mas vem muito por conta das consequências do falso testemunho e da falsa perícia. É a mesma, porque esse crime está disposto no mesmo artigo 342, que é falsear a verdade na condição de testemunha, na condição de trator, na condição de perito. Então, porque a consequência é a mesma, né? Você tem o vício processual de tratar as duas figuras de forma semelhante, mas não chega a ser um vício que causa nulidade. E por isso que o costume vai fazendo com que os peritos sejam tratados da mesma maneira. A legislação, ela dispõe dessa forma, que você faz as perguntas para o perito e ele complementa o laudo, isso tudo existe, mas a falta dessa observação também não causa uma nulidade, porque isso não causa prejuízo ao processo se o perito comparece no dia que foi intimado para prestar o seu depoimento e falar a diferença, né, do perito e da testemunha, entre outras, mas a fundamental é que o perito ele fala de forma objetiva sobre um fato, ele não tem que ser subjetivo, ele não tem que falar sobre a sua impressão, entendeu? Aquele gotejamento, por exemplo, não estou falando nem do caso da Glauci, não. Pode indicar suicídio? Pode, mas pode indicar homicídio? Também pode. Então, assim, não vai ser a perícia, muitas vezes, que vai resolver uma determinada controvérsia em relação à autoria ou até mesmo em relação à materialidade. Ela fala de forma objetiva e, em alguns momentos, em algumas situações, né, em alguns casos, eu tenho outras, mais de uma possibilidade que isso vai ser desvendado através de outras provas apresentadas, e se não for desvendado, a dúvida vai favorecer aquela pessoa que está sendo acusada. Então, eu vejo, por conta dessa razão, a confusão entre testemunha e perícia. O que existe também é a indicação de, muitas vezes, de uma pessoa que se diz perita, mas vai dar um depoimento completamente subjetivo sobre determinada perícia. Isso não é nenhuma assistência técnica, isso aí é uma figura híbrida que, enfim, tem que ser encarada como testemunha, porque a pessoa vai lá e vai querer falar de impressões, né, e tudo mais. Esse é um outro ponto, para tentar ser o mais objetivo possível. Apresentação em PowerPoint ou em outras ferramentas, isso é fantástico. Como a Glauci falou, e a gente observa isso com as partes, levando, né, equipe de apoio do Ministério Público. Tem até alguns peritos que estão afastados da Polícia Civil e estão no Ministério Público. Não sei se na Defensoria da mesma forma, mas conforme você vai estruturando a sua instituição, isso acaba acontecendo. E em algumas vezes, em algumas ocasiões, nós temos apresentação de PowerPoint e outras ferramentas. A perícia oficial apresentando isso, eu, particularmente, puxando aqui de memória, não lembro de ter feito um júri com esse tipo de apresentação. Mas nada veda isso. O que nós temos é que a limitação, tanto de pessoal quanto de material, e a inundação de processos na mão de cada profissional que vai mexer com algum segmento ligado a um crime de homicídio é tamanha que a gente acaba não tendo essa possibilidade real. Mas, se nós conseguirmos estruturar a perícia oficial dessa forma,
Será ótimo. E volto a dizer o que eu falei no bloco anterior. Cabe a nós, profissionais ali do debate, filtrarmos, né, a ida de um perito, a ida de qualquer pessoa no plenário do júri, quando nós já esgotamos aquela possibilidade não, o que ele nos vai oferecer como fonte, né? Se nós já esgotamos isso, é completamente desnecessário. E eu vejo muito isso. A gente vai tentando aparar esta, mas muitas vezes eu vejo sentar ali no banco de testemunha um perito que vai dizer a mesma coisa, mas não porque ele está falhando, porque o que já foi dito é o que é suficiente também. Em alguns momentos a gente tem um laudo aquém das possibilidades. Isso acontece também. Mas, na maior parte das vezes, o que eu vejo é o contrário. É um laudo que ele está completamente fechado. É claro que, né, assim como o trabalho que foi feito lá na Austrália, todo trabalho estatal, quanto mais recursos nós tivermos, melhor vai ser elaborado. Isso a gente não tem dúvida. Enfim, mas não é essa a questão, não. É dentro da realidade, dentro do trabalho que foi feito, o trabalho foi desenvolvido da forma como deveria ser feito. E a ida do perito lá ou é por negligência de quem arrolou, ou é para tentar confundir e não esclarecer o que já está esclarecido.